Olá, gente. Vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Eu trouxe para vocês aqui agora as orações adverbiais. A gente já falou sobre os advérbios, as locuções adverbiais, os adjuntos adverbiais, agora as orações adverbiais. Recapitulando, vamos imaginar o seguinte: de um lado ficam os advérbios, as locuções adverbiais e as orações adverbiais. Tanto os advérbios, quanto as locuções, quanto as orações adverbiais, sintaticamente elas vão ser classificadas como adjuntos adverbiais, tá bom? Só para a gente perceber. Por que eu destaquei as orações adverbiais? Porque a gente está trabalhando com as circunstâncias. Então, as orações adverbiais também expressam circunstâncias. Então, as orações adverbiais funcionam como adjunto adverbial, ou seja, são orações que indicam a existência de uma circunstância. Vamos ver as circunstâncias que essas orações podem expressar. Primeira circunstância, circunstância de causa. Quando isso acontece, eu vou classificar a oração adverbial como oração adverbial causal. Então, o que é a oração adverbial causal? É aquela oração que traz a circunstância de causa. Ela traz a causa, o motivo para que alguma outra coisa aconteça. Por exemplo, saímos rapidamente, visto que estava armando um tremendo temporal. Ou, qual foi a causa, qual foi o motivo para que se saísse rapidamente? Visto que estava armando um tremendo temporal. Então, por conta disso, por causa disso, por conta desse motivo aqui, aconteceu isso. Então, essa oração é uma oração adverbial que traz a circunstância de causa. Outro exemplo, como estava chovendo, não saímos de casa. Bom, qual foi a causa? Qual foi o motivo para que não se saísse de casa? Porque estava chovendo, como estava chovendo. Então, essa oração traz a circunstância de causa. Por ter chegado atrasada, não pôde entrar na palestra. Bom, qual foi a causa? Qual foi o motivo de não poder entrar na palestra? Por ter chegado atrasada. Eu poderia falar também porque chegou atrasada, certo? Então, na hora que eu coloco aqui, esses exemplos dessas conjunções, são alguns exemplos de conjunções que iniciam as orações adverbiais causais. Não precisa ninguém ficar gravando isso aqui, não. O importante é você identificar o sentido da oração dentro do contexto. Já sabe que eu estou chamando isso aqui de oração, né? Esses trechos que estão destacados, estou chamando de oração porque apresentam verbo. Então, trecho que apresenta verbo, né, que se estrutura em torno de um verbo, oração. Então, esse exemplo aqui, deixa eu trocar aqui. Então, aqui, qual o verbo aqui? Estava... Ai, botei uma cor muito forte. Não serve. Vamos apagar. Pronto, apaguei. Deixa eu destacar de outra forma. Pronto. Então, aqui, o verbo estava armando, está em forma de locução verbal, tá vendo? Então, essa oração se estrutura em torno desse verbo, traz a circunstância de causa, então a oração adverbial causal. Aqui também, estava chovendo, outra locução verbal, e é de cá por ter chegado, ter chegado, certo? Então, todas as três orações aqui se estruturam em torno de um verbo. No caso aqui, o verbo veio em forma de locução verbal. Próxima circunstância, a comparação. Na oração adverbial comparativa, como o próprio nome já diz, ela vai trazer uma comparação. Então, olha só os exemplos. Vinícius era mais esforçado que o irmão. Vinícius é tão esforçado como o irmão. A gente percebe de cara que existe a comparação. Vinícius está sendo comparado com o irmão. Então, essa oração aqui, mais esforçado que o irmão, estabelece uma relação de comparação. Na oração comparativa, vai ficar um verbo subentendido, que vocês podem perguntar, professora, por que isso aqui é oração se eu não estou vendo o verbo? Mas é como se o verbo estivesse aqui no final, gente, é como se fosse assim, Vinícius era mais esforçado que o irmão era. Vinícius é tão esforçado como o irmão é esforçado, certo? Então, é como se o verbo aparecesse aqui. Então, a gente costuma dizer que esse verbo fica subentendido, ele não está escrito, mas ele está aí, ele pode
ser identificado aí, certo? Então, por isso que a oração, porque o verbo está subentendido. E a gente percebe a comparação. Observe que nas relações de comparação, vai aparecer expressões ou mais que, ou menos que, ou tão como, ou tão quanto, ó. Vai aparecer essas expressões dessa forma aqui, tá bom? Essas expressões mais que, menos que, tão quanto, tão como, elas não aparecem coladinhas, não. Aparece uma palavra entre elas, certo? Então, essas orações aqui, mais esforçado que o irmão, tão esforçado como o irmão, são orações adverbiais comparativas, porque trazem uma circunstância de comparação. Lembrando que nas comparativas, o verbo fica subentendido, tá bom? Porque aqui, ó, Vinícius era, aqui é uma oração e daqui é outra. Mas por que a oração, se não aparece o verbo Cirleide, o verbo está subentendido? Era como se fosse assim, Vinícius era mais esforçado que o irmão era. Vinícius é tão esforçado como o irmão é. Então, esse é e esse era no final, a gente não produz porque não há necessidade, mas ele está aí. Ok? Próxima circunstância. A circunstância de concessão. O que é uma concessão, gente? Concessão é assim, vamos imaginar o seguinte. Seria alguma coisa que poderia proibir outra coisa de acontecer, né? Que poderia impedir outra coisa de acontecer, no entanto, não impede. No entanto, não proíbe, certo? Imagine que a concessão tem esse sentido. Então, olha só, vamos ver os exemplos aqui. Ó. Todos se retiraram, apesar de não terem terminado a prova. Bom, por que isso aqui é uma concessão? Porque, ó, se a gente não terminou a prova, teoricamente, se não terminou a prova, a gente vai sair. Teoricamente, a gente só sai quando termina a prova. A gente só se retira quando termina a prova. E aqui aconteceu o contrário. A prova não foi terminada e, no entanto, a gente saiu, as pessoas se retiraram. Então, a relação de concessão é essa. Então, apesar de não terem terminado a prova, poderia ser uma situação que impediria as pessoas de se retirarem, no entanto, não impediram. Então, isso é a relação de concessão, certo? Então, ó, apesar de não terem terminado a prova, é uma oração que estabelece uma relação de concessão, que estabelece uma circunstância de concessão. Por isso, eu vou classificá-la de oração adverbial concessiva. A mesma coisa aqui, ó. Mesmo que ele tenha razão, serei contrário às suas tarefas. Bom, se ele tem razão, teoricamente, se alguém tem razão, a gente vai ser contrário a essa pessoa? Não, a gente vai ser a favor. Né? Então, a concessão aqui estabeleceu por isso, que ele tem razão e, no entanto, a gente foi contrário, a gente não concordou com ele. Então, mesmo que ele tenha razão, é uma oração adverbial de concessão. É uma oração adverbial concessiva. Olha, eu estou colocando aqui alguns exemplos de conjunções que iniciam essas orações, mas o mais importante já sabe. Não precisa ninguém ficar gravando isso aqui, não. Com o tempo a gente vai absorvendo. O importante é você sentir, você perceber, identificar o sentido que essa oração está expressando, né? A circunstância que essa oração está expressando. Outra coisa, gente, eu não falei no início, deixa eu recapitular aqui, olha. Não é cá. Observem que as orações adverbiais, elas estão aparecendo no final das frases ou no início das frases. Isso a gente vai revisar depois para mostrar o uso da vírgula. Importantíssimo entender as orações adverbiais para saber usar a vírgula corretamente. Então, já sabe, as orações adverbiais podem vir no final das frases, no meio das frases ou no início das frases. Quando ela vir no final das frases, a vírgula não é obrigatória. Quando ela vir no início e no meio das frases, aí sim eu vou usar a vírgula. Então, eu coloquei exemplos assim para a gente perceber esse uso da vírgula. Começa aqui, tá vendo? Nesse primeiro exemplo, a oração adverbial possessiva veio no final da frase, não teve vírgula. Já no segundo exemplo, ela veio... Deixa eu limpar aqui para vocês visualizarem melhor. Já no segundo exemplo, ela veio no início da frase, por isso que eu separei por vírgula. Ah, Cirleide, eu tenho que escolher o lugar, é obrigatório botar no início, no meio, no final. Como é isso? Você pode colocar a oração adverbial em qualquer lugar da frase, no início, no meio ou no final. Em qualquer lugar que você bote, ela não vai mudar o sentido da frase. Aqui, ó, mesmo que ela tenha razão, tá no início, a vírgula, certo?
Mesmo que ela tenha razão, serei contrária às suas ideias. Se você quisesse colocar isso aqui no final, não teria problema nenhum. Serei contrária às suas ideias, mesmo que ela tenha razão. Só tem um porém. Se eu colocasse essa oração adverbial concessiva no final da frase, eu não precisaria separar ela por vírgula. Acho que não para entender, né? Quarta circunstância, ó. A condicional, oração adverbial condicional. Como o nome já diz, são orações adverbiais que trazem circunstância de condição. A condição para que determinada coisa aconteça. Por exemplo, você terá um futuro brilhante desde que se esforce. Bem, para ter um futuro brilhante, qual é a condição para que isso de fato aconteça? Qual é a condição? Desde que se esforce. Então, isso aqui, ó, é a oração adverbial condicional. Vixe, decide mais aqui. É a condição para que o futuro seja brilhante. Contanto que se esforce, conquistará aquela garota. Bom, para conquistar a garota, eu vou conquistar de qualquer jeito? Não. Eu só vou conquistar se primeiro tiver o esforço, contanto que se esforce. Então, isso aqui, ó, é a condição para que isso aqui aconteça. Então, oração condicional. E o outro, se continuar agindo dessa maneira, tudo se dificultará. Bom, tudo se dificultará mesmo? Não tem jeito para mim? Nada disso. Tudo se dificultará se, olha a condição para que as coisas fiquem mais difíceis. É se continuar agindo dessa maneira. Então, a oração condicional é essa aqui, certo? Observe aqui também as orações adverbiais condicionais. No primeiro exemplo, ela veio no final da frase. No segundo e no terceiro exemplo, elas vieram no início da frase. Por isso que foi separada por vírgula. Se eu mudar de lugar, tem problema, Sirleide? Não tem problema nenhum. Deixa eu apagar aqui para a gente visualizar melhor a vírgula. Olha só, tá vendo? Se você quiser colocar a oração no meio ou no final, pode. Você pode fazer assim, ó, conquistará aquela garota, contanto que se esforce. Não teria problema nenhum, não mudaria sentido nenhum. Eu só não precisaria colocar mais a vírgula. Tudo se dificultará se continuar agindo dessa maneira, tá vendo? Não ia ter mudança de sentido nenhum. Se eu colocar a oração adverbial no final, então não teria essa vírgula aqui separando essas duas orações, certo? Próximo exemplo. Conformativa. As orações adverbiais conformativas, elas trazem uma ideia de conformidade, de um acordo, né? Então, olha só. Pintamos sua casa conforme havia pedido. De acordo com o que havia pedido, pintamos a sua casa. Então, é como se fosse um acordo feito anteriormente. Como combinamos ontem, eis os documentos. Olha, a conformidade está aqui, ó. O acordo está aqui. A gente combinou ontem, aqui estão os documentos. Conforme havia pedido, pintamos sua casa. Tá vendo? Então, a oração conformativa, ela vai trazer uma espécie de acordo. Uma coisa que foi acordada antes. Por isso que tal coisa aconteceu. Aqui também, ó, a primeira oração, no primeiro exemplo, na primeira frase, a oração adverbial conformativa está no final e no segundo exemplo, a oração adverbial conformativa está no início, por isso que está separada por vírgula. Nesses exemplos que eu trouxe aqui, as orações são mais curtas, então não está dando para colocá-la no meio da frase, mas ela também pode aparecer no meio da frase. Eu acho que o exemplo anterior tem um aqui que dá, ó. Esse segundo exemplo aqui eu poderia falar assim, a gente conquistará, vírgula, contanto que se esforce, vírgula, aquela garota. Tá vendo? Eu poderia colocar aqui no meio, tá vendo? Poderia ficar assim, conquistará, vírgula, contanto que se esforce, vírgula, aquela garota. Tá vendo? Eu posso colocar a oração adverbial em qualquer lugar da frase que ela não vai mudar o sentido. Próxima circunstância, consecutiva. As orações adverbiais consecutivas, elas estabelecem uma circunstância de consequência. É a consequência de alguma coisa, é o que acontece depois. Um momentinho só, gente. Deixa eu tirar aqui para não fazer essas zoadinhas. Pronto.
Então, olha só os exemplos. Ó. Arlete fala tão alto que não precisa do microfone. Qual é a consequência do falar alto de Arlete? Ela não precisa de microfone. Ele é de tamanha capacidade que a todos encanta. Ó. Qual é a consequência da pessoa ter tanta capacidade? Qual é a consequência disso? A todos ele encanta, certo? Então, isso aqui é a consequência, essa ideia expressa nessa oração traz a consequência desse fato aqui. Aqui também, ó, essa ideia expressa aqui nessa oração, ela traz a consequência desse fato aqui, ok? Observe, nas orações consecutivas, aparecem as expressões assim, ó, gente, ó, tão, que, tamanha, que, certo? São expressões que vão trazer essa ideia, essa circunstância de consequência. Não tem problema. Agora você tem que entender que essa oração que traz essa ideia de consequência começa a partir desse que, tá vendo? Aqui a partir desse que. Só que esse que estabelece uma relação com a palavra que aparece antes, ó. Tamanha que, tão que, tanto que, né? Essa daqui só dá para aparecer no final da frase. Próxima circunstância, temporal, a gente usa bastante, viu, gente? O nome já diz, né? São orações adverbiais que trazem circunstância de tempo. Quando alguma coisa aconteceu. Se tem a ver com o tempo em que o fato aconteceu. Então, olha só, fico triste em que momento? Quando os alunos chegam atrasados. Então, isso aqui é uma oração que traz uma circunstância de tempo. Eu fico triste quando, em que momento, em que tempo, quando os alunos chegam atrasados. Gente, não estou falando do verbo, você já sabe, né? Eu estou chamando esses termos destacados, esses adjuntos adverbiais de oração adverbial. Primeiro, porque traz circunstância. Segundo, porque todas as orações adverbiais têm verbo. Aqui não, o verbo chegam. E o de cá, ó, o verbo terminar. Ao terminar, está no infinitivo aqui. Então, quando os alunos chegam atrasados, indica o momento em que fico triste. O outro, ao terminar essa discussão, o momento em que essa discussão foi terminada, foi concluída, né? Nesse momento aqui, sairemos daqui. Então, isso aqui é o tempo para que isso aconteça. Sairemos daqui quando? Quando terminar essa discussão, né? Quando a discussão for concluída, quando a discussão for terminada, certo? Então, essas orações são orações adverbiais de tempo. Sintaticamente, vou classificar de quê? Adjunto adverbial de tempo. Todo advérbio, toda locução adverbial e toda oração adverbial, sintaticamente, eu vou chamar de adjunto adverbial. A oração adverbial final, né? O que é a oração adverbial final? Ela traz uma ideia de finalidade. Eu vou fazer tal coisa porque eu quero o quê? Eu quero chegar em qual objetivo? Qual é a minha finalidade? Então, aqui, ó, aqui estamos. Por que estamos aqui? Para estudar. Qual é a finalidade de estarmos aqui? Porque eu vou estudar, para estudar. Eu vim. Qual é a finalidade de eu ter vindo? Para que todos tenham vida. A fim de que tenhamos bons resultados, precisamos estudar. Precisamos estudar para chegar aonde? Qual é a minha finalidade? A fim de que tenhamos bons resultados. Então, ó, essas três orações são orações adverbiais finais. Por quê? Porque traz a circunstância de finalidade, aonde eu quero chegar. Ok, gente? Aqui também, ó, os dois primeiros exemplos, as orações adverbiais finais estão no final da frase, não foi separada por vírgula. E no último exemplo, a oração adverbial final veio no início da frase, por isso ela foi separada por vírgula. Tá dando para entender? Eu acho que tá. Proporcional. Proporcional, gente, imagina assim, uma balança, ó. As orações adverbiais proporcionais, é como se elas pegassem as ideias estabelecidas, os fatos estabelecidos e colocassem numa balança.
Se uma coisa é para mais, a outra também vai ser para mais. Se uma coisa é para menos, a outra também vai ser para menos. Uma puxa a outra. Por isso a ideia de proporção, no sentido de proporção. Então, olha só. À medida que o tempo passa, mais experientes ficamos. Imagina na balança, o tempo está passando e a gente está ganhando experiência. Então, mais tempo, mais experiência. Mais tempo, mais experiência. As crianças desenvolvem habilidades à proporção que são estimuladas. Então, olha só, a habilidade desenvolvida é mais estímulo, certo? Então, como se fosse assim, mais estímulo, mais habilidade. Mais estímulo, mais habilidade. Eu estou falando do mais, mas pode ser também o menos. Ok? Então, olha só. Então, essas orações aqui, ó, à medida que o tempo passa, traz uma ideia de proporção. É uma proporcionalidade em relação ao que está dizendo em seguida, certo? Aqui também, as crianças desenvolvem habilidades à proporção que são estimuladas. Então, olha só, essa proporção aqui está estabelecida em relação com o que foi dito antes, certo? Então, essa aí, né? Isso aí é a ideia de proporção. Então, as orações adverbiais também podem ser proporcionais. É muito comum elas começarem com essas expressões, ou à medida que, a proporção que, né? O tanto mais, como eu falei, ó, tanto mais o tempo passa, na verdade, o tanto aqui não fica melhor quanto. Quanto mais o tempo passa, mais experiente ficamos, ok? Quanto mais as crianças desenvolvem habilidades, quanto mais as crianças são estimuladas, mais elas desenvolvem habilidades. É nesse sentido aí. Ok, gente, eu acho que deu para entender, certo? Então, recapitulando, ó, advérbio, locução adverbial e oração adverbiais, todos eles expressam circunstâncias. Qualquer um deles, sintaticamente, eu vou classificar de adjunto adverbial. Então, o que é que eu vou chamar de oração adverbial? Qualquer oração, tem que ter verbo, né? Para eu chamar de oração, qualquer oração que estabelece uma circunstância. Quais são essas circunstâncias? Ó, a proporção, vamos recapitular aqui, ó. Então, a proporção, né? A finalidade, o tempo, consequência, conformidade, condição, concessão, comparação e a causa, né? São as circunstâncias que as orações adverbiais podem expressar. As orações adverbiais podem vir no início, no meio ou no final das frases. Se ela vir no início ou no meio, eu vou separar por vírgula. Se essas orações adverbiais vierem no final das frases, eu não tenho obrigação de separar por vírgulas. Não vou usar vírgula. Ok, gente? Espero que tenham entendido. Ó, estudem, por favor. Beijo!